Muito bem, nós estamos no Jornal da Manhã desta edição de sábado 22 de novembro, acompanhando então esse fato que vai trazer toda a repercussão neste final de semana, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao meu lado está Danúbia Braga. Isso mesmo, Matos, um prazer estar aqui com você neste sábado, uma decisão importante por parte da Polícia Federal. É claro que a gente vai acompanhando todos os detalhes dessa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente. As informações vão chegando aos poucos, né, Matos? Sem dúvida, mas vamos voltar a Brasília. O André Anelli está conosco, então, para quem ligou o rádio agora, para quem ligou a televisão agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente agora há pouco, nesta manhã, em Brasília, pela Polícia Federal. E, inclusive, ele foi condenado por mais de 20 anos de prisão antes de se tornar presidente. Portanto, então, agora nós vamos voltar a conversar com o André Anelli, que está justamente ali na portaria onde mora reside, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi levado, então, Anelli, queria que você recapitulasse para toda a nossa audiência. Então, ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. Seja bem-vindo mais uma vez. É isso mesmo, obrigado Nonato, Danúbia, muito bom dia mais uma vez a quem está ligado aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Foram viaturas inicialmente descaracterizadas da Polícia Federal que saíram aqui então desse condomínio que fica no Jardim Botânico, uma área nobre aqui de Brasília, e que acabaram levando o ex-presidente da República para onde ele está nesse momento. Ele já chegou na Superintendência da Polícia Federal e já está então com os agentes da Polícia Federal. O que a corporação diz até o momento é que se trata de uma prisão preventiva e, portanto, a nota, que é muito curta ainda da corporação, não cita diretamente o ex-presidente da República, mas a gente recebeu confirmações, principalmente de pessoas ligadas ao PL, ao Partido Liberal, de que sim, o ex-presidente da República foi tirado aqui de casa, onde ele cumpria prisão domiciliar e já foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. A gente destaca, mais uma vez, que a prisão domiciliar dele se tratava por conta de descumprimento de medidas cautelares, essas medidas que impunham, por exemplo, restrição para que ele não desse entrevista, também para que não fizesse participação em manifestações de apoiadores, de correligionários. Isso acabou sendo descumprido na avaliação do Supremo Tribunal Federal e provocou, então, a sua prisão domiciliar de forma cautelar. Neste sábado agora, então, veio um conjunto de viaturas aqui da Polícia Federal, o levou para a sede da Superintendência da Polícia Federal. A gente ainda não sabe a motivação desse transporte dele da casa aqui, mas existe a possibilidade e também a suspeita de que havia um certo temor de uma possibilidade de um risco de fuga. Só que isso ainda precisa ser confirmado, porque a casa do ex-presidente aqui na capital federal é monitorada 24 horas por dia. Existe um forte aparato, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil aqui, fazendo todo esse monitoramento em tempo real, e isso poderia dificultar então qualquer tipo de fuga do ex-presidente da República. Nas últimas horas surgiram então diversas informações confirmadas também pela Jovem Pan de que houve uma piora no estado de saúde do ex-presidente da República. Ele estava com soluços intermitentes, também com episódios esporádicos de vômitos, e tudo isso acabou então provocando a possibilidade de que ele fosse levado novamente ao DF Star, que é um hospital particular que fica numa área nobre, na Asa Norte, aqui em Brasília, onde ele inclusive já foi internado nos últimos meses para tratamento então desses problemas que fazem parte ali do sistema digestivo e que são uma consequência da facada que ele acabou tomando em 2018 em Juiz de Fora, quando era candidato à presidência da República. Os próprios advogados do ex-presidente da República acabaram protocolando nas últimas horas também um pedido para que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumprisse os 27 anos e 3 meses aos quais ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em casa, mas então, por conta dessa movimentação da Polícia Federal, a gente vê agora que, na verdade, ele foi retirado de casa, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal e ainda não se sabe se ele vai ser levado para o presídio da Papuda, onde então ele cumpriria essa pena
por tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder, para permanecer na presidência da República após as eleições de 2022. A gente relembra ainda que o prazo final para todos os recursos daquele chamado núcleo 1 da trama golpista, como chama a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, o prazo para a apresentação dessas argumentações da defesa termina no domingo, mas podia sim haver então esse tipo de prisão preventiva, como já foi cumprido pela Polícia Federal, a pedido então do Supremo Tribunal Federal. Nonato, Danúbia. Muito bem, o André Anelli está conosco, vai permanecer evidentemente nessa cobertura. Daqui a pouco ele volta conosco. Agora você, Danúbia Braga. Olha, Matos, a gente também vai recebendo ali as primeiras informações e pode ser, então, que essa prisão tenha sido motivada pela garantia da ordem pública. A gente ainda, claro, vai apurando, né? Porque na sexta-feira, o senador Flávio Bolsonaro teria convocado uma vigília em apoio ao ex-presidente. Com isso, então, a PF teria avaliado que esse ato representava um risco para participantes e agentes policiais. A gente reforça, né, que Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF em setembro por tentativa de golpe de Estado. A condenação, a gente reforça, ainda não transitou em julgado, ela segue em fase de recursos. A prisão deste sábado, porém, então, não tem nenhuma relação com essa condenação. A gente até aproveita já aqui a companhia, então, dos nossos comentaristas, né? Ana Beatriz Rich e também Gesualdo Almeida. Ana, eu começo com você. Queria que você, então, ajudasse a gente a entender essa prisão preventiva a pedido da Polícia Federal neste sábado. Bom dia, Danúbia. Bom dia, Marcelo. Infelizmente, me parece mais uma tentativa de protagonismo por parte do Supremo Tribunal Federal. Nós não vimos nenhum ato, mesmo este pedido de vigília e este chamado de vigília, que fosse capaz de efetivamente alterar o contexto de garantia da ordem pública que a gente tem no Brasil. Hoje, nós não tivemos acesso ainda à íntegra dessa decisão judicial, mas se for esse mesmo caminho que parece ser, é muito mais uma prisão de chamariz político do que propriamente motivada por motivos de segurança pública. O que eu entendo aqui é que temos uma tentativa de mostrar ao país, mais uma vez, que quem manda é o Supremo Tribunal Federal. E isso me parece bastante perigoso, dado que a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro sequer transitou em julgado, que existem uma série de questionamentos acerca da rigidez dessa condenação e que, enfim, ele já estava preso. O grande ponto aqui é o fato de que ele já estava preso. A prisão dele de forma domiciliar tem a ver com uma série de motivos médicos e nada disso provavelmente foi enfrentado pela decisão judicial que determinou a transferência dele para o presídio. Tá bom. Muito bem, está conosco também neste Jornal da Manhã o Gesualdo Almeida, que seja bem-vindo, Gesualdo. É uma notícia que ontem havia lá em Brasília, aqui em São Paulo, todos os bastidores já dessa possibilidade da prisão com a relação da condenação da primeira turma. E agora, surpresa, essa é uma outra motivação, a princípio está sendo alegada para a prisão. Seja bem-vindo, Gesualdo. Bom dia. Obrigado, Matos. Obrigado, Danúbia. Obrigado, Ana Beatriz. Obrigado também à nossa audiência. Os sinais já eram dados. Há algum tempo atrás, agentes da Polícia Federal fizeram uma inspeção no presídio da Papuda, a fim de que efetivamente fosse deliberado se ali comportaria a prisão do presidente ou não. Ontem nós estávamos no Morning Show, quando exatamente ao vivo, policiais, ainda policiais militares, não policiais da Polícia Federal, faziam algumas movimentações na frente do condomínio onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro. E sobretudo, com a fuga de ramagem, o argumento adicional para o Supremo Tribunal Federal agora, em especial para o relator, é o risco de fuga. Porém, como bem colocou a Ana Beatriz, risco de fuga quando alguém já está em prisão domiciliar, somente se houvesse uma falha muito grande do aparato policial. Ainda não sabemos quais são as motivações, não vi nenhuma fundamentação dessa decisão de prisão preventiva, não é a prisão definitiva. Os embargos de declaração devem ser julgados até amanhã, por volta das 11 horas, das 23 horas e 59 minutos, o prazo final para o relator julgar, e já está exposta a condenação definitiva e, sobretudo, o cumprimento definitivo da pena.
Isso é apenas uma forma de fazer com que Jair Bolsonaro cumpra definitivamente a pena. Os embargos de declaração podem cobrar isso amanhã. Os embargos de declaração serão julgados, serão dados em procedência, serão considerados protelatórios e o início da prisão definitiva dar-se-á nessa própria semana. Não faço aqui um juízo de mérito, se é cabível ou não. Analiso apenas as circunstâncias. Isso é uma preparação para a condenação definitiva que já se tem, mas para o cumprimento definitivo da pena. Exatamente essa é a expectativa, né, Danúbia? Inclusive, né, ele estaria numa sala lá que recebe autoridades, né, como presidentes da República e presidentes da República e também outras figuras, né, públicas, inclusive lá na sede da Polícia Federal. Então, por volta das 6 horas da manhã, então a polícia foi até o condomínio onde Bolsonaro já estava em prisão lá, domiciliar, e ele foi conduzido, portanto, à superintendência. Danúbia. Ana, o que a gente poderia pensar a respeito, uma vez em que ele já estava em prisão domiciliar, como você bem disse, e que, teoricamente, ainda que tenha, de acordo com essas informações que vão chegando, que poderia ter convocado ali uma vigília em apoio ao ex-presidente, esse ato representava risco, mas qual o risco, né? Você acredita que poderia ter sido ali uma motivação para esse pedido, então, de prisão preventiva por parte da PF, uma vez em que ele já estava em prisão domiciliar? Então, Danúbia, é exatamente esse o meu ponto. Eu não vislumbro qualquer motivação que tenha relação com essa vigília. Porque, veja, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já estando em prisão domiciliar, acompanhado 24 horas por dia por policiais, inclusive policiais federais, já seria o suficiente para evitar que qualquer tipo de vigília fosse algum motivo de risco à ordem e à segurança pública. Essa, inclusive, é a tarefa da Polícia Federal. Não me parece razoável que o ex-presidente seja levado à prisão tão somente porque uma série de pessoas se dispôs a fazer uma manifestação ao seu favor. Isso não faz o menor sentido. Uma coisa seria se fosse o próprio ex-presidente que estivesse clamando às pessoas para algum tipo de ato que pudesse resultar em algum tipo de violência. Mas não me parece ser o caso, inclusive porque o ex-presidente está proibido de falar com seus apoiadores. Então, ele nem poderia fazer qualquer convite a estes apoiadores. O que me parece, e volto a dizer, é muito perigoso, é uma tentativa de mostrar poder, de mostrar que não haverá piedade, que não haverá compreensão com o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e que o cumprimento da pena dele será levado às últimas consequências. O que é algo que, inclusive, essa semana a gente estava aqui comentando na Jovem Pan, que sequer seria necessário, porque é uma pessoa que tem sérios problemas de saúde, isso é inquestionável, e que já vinha presa dentro da sua própria casa, assistido por médicos quando necessário. Muito bem, para você que está chegando agora, então, atualizando as informações aqui na Jovem Pan, a Polícia Federal prendeu preventivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã deste sábado, por volta das 6 horas da manhã, lá neste momento que havia toda essa preparação da finalização dos recursos apresentados pela defesa e a possibilidade do cumprimento da sua pena. Ele foi condenado, portanto, a 27 anos de prisão, mas então chama a atenção de que é uma prisão preventiva, não haveria então um cumprimento inicial dessa pena da tentativa de golpe de Estado, que ele foi julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi levado à sede da Superintendência da Polícia Federal. Quem está conosco? Gesualdo Almeida também participando deste Jornal da Manhã. Gesualdo, ontem mesmo a defesa fazia um pedido formal para que ele continuasse, né, ele cumprisse essa pena dos 27 anos de prisão em regime domiciliar e agora ele é preso preventivamente, Gesualdo. O feeling da defesa já anteviam essa possibilidade e se antecipavam fazendo pedido de prisão domiciliar, que não há como deixar de ser deferido num segundo momento. Vamos lembrar um precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, a prisão de Fernando Collor de Mello, quando também pendiam embargos de declarações para serem julgados, o mesmo relator Alexandre de Moraes o julga, determina que são protelatórios, determina o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena. Após isso, existe uma audiência
uma audiência em que o réu é entrevistado pelos juízes que o conduzirão à prisão. Nesse caso, essa audiência fora realizada por um assessor do Alexandre de Moraes. E perguntado ao Fernando Collor, o senhor tem problema de doenças? Ele responde, não tenho. Dias depois, 2, 3 dias depois, seus advogados apresentam alguns atestados médicos e laudos médicos, contrariando a fala do próprio Fernando Collor de Mello, e foi-lhe deferido a prisão domiciliar. Nesse caso, em que os laudos já antecedem a situação e que é manifesto os problemas de saúde, por maior ou menor que seja a gravidade, são problemas de saúde que recomendam um tratamento domiciliar, não vejo como não ser deferido no segundo momento a prisão domiciliar, salvo uma decisão que chamaríamos de draconiana, uma decisão absurda, que não se compadece com o lado humanitário também, mero persecução pessoal. E além disso, muito provavelmente essa decisão foi motivada por um alerta vermelho na Polícia Federal e também no Supremo Tribunal com a fuga do Ramagem. Entretanto, vamos levar em consideração um outro princípio constitucional. A prisão e o cumprimento de penas são pessoais. A aplicação da pena é pessoal. A fuga de um não pode influenciar na prisão do outro. Muito bem, nós estamos então acompanhando na manhã deste sábado, ainda todos os desdobramentos ainda não foram, a nota é muito sucinta da Polícia Federal, evidentemente, já entramos lá diretamente da residência de Jair Bolsonaro, ele foi levado, portanto, então pela Polícia Federal, prendeu preventivamente o ex-presidente Bolsonaro hoje, por volta das 6 horas da manhã, então lá foi até a sua residência em Brasília e ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. Ana Beatriz Hirsch está, portanto, na Superintendência da Polícia Federal. O mesmo destino que aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi para a PF lá de Curitiba, levado aqui de São Paulo, ali no Sindicato dos Metalúrgicos. Depois ele chegou lá. Qual que é a expectativa? Será que ele vai ficar na superintendência? Ou será que ele vai para Papuda? Agora fica... Porque esse presidente ficou na Polícia Federal, esse não vai ficar. Tem toda essa questão ainda também, claro, que nós vamos acompanhar ao longo deste sábado. Não, Marcelo, eu acredito no seguinte. Em primeiro lugar, é curioso como a história ela se repete no Brasil. Como a gente parece que a gente caminha e não sai do lugar. Porque nós tivemos um ex-presidente condenado, foi preso, ficou na Papuda e, de repente, por irregularidades processuais durante aquele processo que o levou à prisão, toda a sua condenação caiu e ele foi reeleito. O que a gente vê é, mais uma vez, um ex-presidente condenado num processo com inúmeras falhas processuais que muito provavelmente levarão à nulidade deste processo em algum momento. Portanto, a gente vê aí uma repetição triste da história brasileira, porque nos últimos anos a gente perdeu muito mais tempo com estas discussões do que propriamente com fazer o Brasil um país melhor. Dito isso, eu acredito que seja bastante provável que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe sim este tempo na Papuda. Não vislumbro talvez alguma prisão militar. Por se tratar de um militar, existem presídios específicos para essa classe da sociedade. Mas como ele é um ex-presidente, me parece que a Papuda seja mesmo, e acredito que essa também seja a crença dos seus advogados e dos seus aliados, que inclusive recentemente foram a Papuda visitar as instalações do local para verificar se haviam condições de receber o ex-presidente. Então, acredito sim que se ele tiver que ficar dentro de um presídio, isso acontecerá na Papuda. Agora são 7h19, a cobertura neste Jornal da Manhã, 22 de novembro, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, cumprida pela Polícia Federal. Ele foi levado à sede da Polícia Federal, portanto, por volta das 6 horas da manhã. Ele estava cumprindo prisão domiciliar na sua residência lá em Brasília e levado justamente ainda na capital federal para a sede da Polícia Federal. Gesualdo Almeida está conosco. Gesualdo, você que é um homem do direito, né? Essa questão aí do cumprimento da pena, com todas as instâncias percorridas, estava na iminência disso acontecer e agora essa surpresa dessa prisão preventiva, Gesualdo? Matoso, mais uma vez, sem fazer análise de mérito, não estou ponderando se era cabível ou não a condenação, mas apenas analisando as circunstâncias que levaram à prisão do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro na data de hoje. Eu faço apenas 2 ressalvas em relação à colocação da Ana Beatriz, muito percussiente, muito clara, né, muito perspicaz.
Entretanto, o presidente Lula não ficou preso na Papuda, ele ficou na sede da Polícia Federal. E esse tratamento deveria ser exatamente isonômico. A Papuda, se não dispor de condições de receber um preso nas situações de saúde em que se encontra o Jair Bolsonaro, ele não pode ficar ali. É uma questão humanitária, uma questão de cumprimento de pena dentro da proporção. Falemos que isso é privilégio ou não, digamos que existem tantos outros presos no país que não têm os mesmos privilégios, tudo isso é verdade, mas estamos analisando o caso apenas do Jair Bolsonaro. E além disso, eu não vejo como no futuro ser declarada nenhuma nulidade desse processo, porque nesse momento os recursos se esgotaram. E o Supremo Tribunal Federal fora que, não mais uma vez, não fazendo juízo de mérito, mas o Supremo Tribunal Federal for aquele que anular a condenação do Lula. E esse Supremo Tribunal Federal é quem condena o Jair Bolsonaro. As situações são, portanto, diferentes e muito ruins pelas circunstâncias ao Jair Bolsonaro. Ele não tem mais para quem reclamar, ele não tem mais para quem recorrer. Nesse ponto, eu vejo que o cumprimento da pena definitiva se inicia na próxima semana e essa prisão, aos olhos do Alexandre de Moraes, foi apenas uma forma de confirmar que essa prisão seja efetivamente cumprida, diminuindo o risco de fuga, que não me parecia presente. Se nós analisarmos também objetivamente os fatos, como bem disse a Ana Beatriz, ele já estava preso, o Jair Bolsonaro já estava preso na sua casa, já havia uma ronda e uma escolta, inclusive exagerada na casa. Desta forma, o cumprimento da pena passa a ser definitivo a partir da próxima semana.